E a palavra dessa noite é uma palavra que nos fará atentar a coisas importantíssimas acerca do reino de Deus. Amém? E quando eu estava estudando a palavra, aí eu veio ao meu coração uma palavra que eu aprendi aqui, sobre automaticidade, ou seja, algo que desenvolve automático. Se eu vou explicar aqui, para tirar essa dúvida de vocês, é que nós estamos vivendo esses dias muito tribuloso, e algumas coisas elas começam a discernir, a movimentar na nossa vida de forma automática. A gente levanta e vai fazer o asseio, ou toma um café, ou vai fazer as nossas atividades, mas é de uma forma automática, não é algo ali pensado, entendeu? E isso tem influenciado a nossa vida com Deus. Então nós acordamos, sabemos que nós temos que conversar com Deus, mas é aquela conversa rápida: Deus, eu estou aqui, bom dia, obrigado por levantar, vem comigo no meu trabalho e pronto. E isso é de uma forma automática. Isso é de uma forma que eu tenho a certeza, e acho que você também, sabe que não agrada a Deus isso. Deus, Ele espera de nós um tempo, dentre aqueles 5 minutos que você tem para conversar com Ele, mas sejam 5 minutos de profundo papo, que é aquela conversa profunda. Mas 5 minutos, sim, 5 minutos, mas 5 minutos que você se dá para Deus, 5 minutos que Deus, Ele verdadeiramente vai ver você, do jeito que você é. E você vai conversar com Deus dentro desses 5 minutos, não de uma forma formal, Pai celeste, inefável Deus, não, você vai falar: Senhor, eu estou indo para trabalhar, vem comigo, sobre aquela circunstância, eu estou sabendo, eu preciso que o Senhor vá na frente. Esse tipo de conversa que Deus quer ter conosco, mas essa automaticidade faz isso: Senhor, eu estou indo trabalhar, me abençoa, me livra do bandido, e pronto. E aqueles 5 minutos que você teria que ter uma conversa franca e sincera com Deus, ela vai de uma forma automática. Quantos aqui concordam? Infelizmente é isso. E sabe o que é isso? Essa correria nossa do dia a dia, que nos tira isso, compromissos. E eu não estou dizendo aqui que nós estamos errados, eu não vim aqui para acusar ninguém, mas eu vim para constatar, e nós podemos mudar isso, fazermos uso desses 5 minutos que nós temos com Deus, uns 5 minutos proveitosos, e que Deus, Ele tenha prazer que você esteja na presença dEle, que não seja aquela coisa formal, amém? E essas coisas, por conta dessa automaticidade, olha só a consequência. Eles nos fazem esquecer justamente isso, das coisas básicas, né? E aí o que acontece? A gente deixa de pensar no básico e vai pensar no complexo. E aí Deus, Ele começa a se distanciar da gente. Ele vai se distanciando, porque a gente não tem aqueles 5 minutos de qualidade para ter com o nosso Deus. Nós não temos esses 5 minutos. Então, e ele vai se tornando complexo. Então, certas coisas que Deus nos daria discernimento para nós entendermos que é questão de esperar 1 ou 2 dias acerca de um pedido que nós vamos fazer, para nós, meu Deus, vai levar 1 ano isso aí. Vou falar com Deus, mas vou ter que ter toda a paciência. E não é isso. Amém? E o que nós vamos ver nessa noite, para alguns, é trazer a memória. Muitos aqui vão trazer a memória. Mas para outros,
que seja um despertar e uma toma de uma atitude rumo à direção do reino de Deus. Irmão, que essa palavra dessa noite, ela venha trazer você à memória. E a você que não sabe, ela te deu um rumo em direção às coisas do reino de Deus. E o tema dessa mensagem é a soberania e o mover de Deus em nossas vidas. Por isso que eu digo que para alguns vai trazer a memória. Amém? E eu queria ler um texto lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 22. E olha o que diz lá: portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Amém? Nós temos ouvido que Deus é o nosso Deus grande, é um Deus poderoso, é isso? Poderoso não, Ele tem todo o poder. Amém? Deus, então vamos falar um pouco dessa soberania. Soberania significa autoridade absoluta, suprema. Ele é acima de tudo. Quer dizer que Ele tem todo o poder e controle sobre todas as coisas. Nada conseguirá impor qualquer restrição à sua autoridade. Tudo é dele. Repitam comigo: tudo é dele. Tudo é dele. Esse é o Deus a qual nós às vezes até tratamos com uma certa automaticidade. Mas hoje vamos entrar só um pouquinho no profundo. Eu não vou entrar muito não, porque se eu vou entrar no profundo, nós vamos sair daqui só semana que vem. Amém? Glória a Deus. Ele tem o governo do universo. Vocês sabem o que é isso? Ter o governo do universo. Hoje nós temos um telescópio que os cientistas, né, eles estão conseguindo enxergar lá no final da galáxia. E interessante, eles enxergam lá, e lá o que eles conseguem enxergar foram coisas que aconteceram há milhões de anos atrás. E Deus é esse que comanda há cerca de bilhões, trilhões de anos atrás. Olha o tamanho do seu Deus. Olha o tamanho do seu Deus. E aí a gente começa a pensar: esse meu problema passa a ser nada. Porque alguém que comanda o universo, o meu problema não é nada. Mas vamos adiante, E Ele controla, de acordo com o seu plano, todas essas coisas. Ele tem um plano, e o plano dele, nada sai debaixo do controle dele. E o interessante também é o seguinte: isso envolve a minha e a sua vida também. Deus, ele tem controle sobre tudo, inclusive sobre a sua vida. Então, isso nos dá um alívio. Quem não passa por tribulação? Quem não passa por perrengue? Quem não fica doente? Quem não fica desempregado? Mas tudo está no controle da mão desse Deus que controla o universo. Seu problema não é nada. Falando a questão do telescópio, eles mandam esses satélites, né, para circundar os planetas, né? E nós temos 2 satélites que eles estão aí longe. E uma coisa interessante, esse satélite é um satélite que ele foi lançado na década de 70. E até hoje ele traz informações. E quando ele passava por Saturno, acho que foi ali na década de 80, de 90,
Aí ele, passando por Saturno, os cientistas fizeram ele voltar e tirar uma foto do planeta Terra. Lá de Saturno, você quase não vê, é um pontinho azul, quase você não vê nada, é um pontinho azul. Eu estou dizendo isso para vocês terem base do tamanho do seu Deus. Naquele pontinho azul, nós estamos lá dentro. Então veja bem, dentro daquele pontinho azul, que em relação ao universo, a gente não pode nem dizer que é do tamanho de um grão de areia, porque um grão de areia em relação ao universo seria grande o nosso local. Aquele pontinho, você vive lá, Deus ele sabe do seu dia, Ele viu o seu levantar, Ele viu você o dia inteiro, o que você fez durante o dia inteiro, Ele viu tudo que você passou para chegar aqui, está sentado nesse momento, ouvindo através da minha boca a palavra dEle. Deus é um Deus poderoso, amém? E eu queria ir um pouquinho mais profundo, para nós entendermos essa soberania. Deus, nós podemos, eu vou usar esse, né? Existem várias formas de nós podermos ver Deus, mas eu quero falar um pouco dos atributos incomunicáveis, né? Muitos aqui sabem, ou quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Existem atributos que só Deus, ou seja, a Trindade tem esses atributos, mas ninguém tem. E são 3. O primeiro é a onisciência. Onisciência. O nosso Deus, ele é onisciente. E o que é onisciência? Ele sabe de tudo e tem conhecimento total sobre tudo. O seu Deus, ele sabe de tudo da sua vida e tem conhecimento de todos os acontecimentos da sua vida. E eu vi um negócio esses dias aí, eu achei interessante. Se nós soubéssemos como Deus sabe, certas rodas de amigo que nós estamos, o que falam de nós, quando nós saímos de lá, a gente nunca mais voltaria para lá. Até o nosso amigo nós temos que apresentar a Deus. E ele vai dizer se a sua amizade é uma amizade saudável. Deus tem conhecimento de tudo. Quer ver um exemplo? Salmos 139, a partir do verso 14. E olha só o que diz: eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O meu Deus, o seu Deus, nos viu quando o meu pai e a minha mãe se deitou, quando o seu pai e a sua mãe se deitaram e você foi formado. Ele viu gerar, ele viu o dia que você nasceu, e um detalhe também, ele sabe o dia que você vai morrer. Isso é onisciência, é alguém que tem um intelecto, um entendimento que nós não conseguimos calcular. Verso 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formados, quando nem ainda nenhuma delas havia. Antes de você estar sentado, onde você está sentado, aí Deus ele já tinha visto você. Esse é seu Deus. Esse é um Deus onisciente. Eu não conheço outra pessoa que tem esse poder.
verso 17. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Contamos com Deus, e você pode contar com Deus, em qualquer coisa que você for fazer, e for entregar para Ele, avaliar. Mas irmão, entrega e deixa Ele falar se é legal ou não. Ele vai dizer, vai arrumar um jeito de falar para você, porque Ele tem interesse de não te enganar, mas Ele tem interesse que você saiba que aquele negócio ou vai dar certo ou vai dar errado. Amém? Vamos também para Eclesiastes, capítulo 5, verso 2. Eclesiastes, capítulo 5, verso 2. Estamos falando da onisciência de Deus. Olha que coisa interessante. Não precipite com a tua boca, nem o teu coração, apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, temos que vigiar até naquilo que nós falamos. E quando ele diz isso, é nós sozinhos, não no grupo de amigos, você sozinho, ali, você ali. Vigia no que você vai falar. Amém? Quantos aqui estão entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. A segunda coisa é a onipresença, ou seja, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, mas Ele está aí com você. Você pode sentir pelo seu coração, pelo seu espírito, pelo seu psique. Deus não é um Deus para cada um, mas Ele está em todos os lugares. É um Deus único, mas Ele está em todos os lugares. Amém? Olha só o que diz Provérbios capítulo 15, verso 3. Provérbios capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele contempla nós, mas Ele contempla também o mal. Ele está te vendo agora, Ele está vendo você, mas Ele também está me vendo. E Ele está vendo quem está aí fora. O malfeitor, está vendo aquele que, o beberrão, aquele familiar que você convidou e ele não quis vir. Tudo isso Ele está vendo. Amém? Salmos 139, versos do 1 ao 7. Olha que coisa interessante. Senhor, tu me sondas e me conheces. O teu Deus te conhece. Ainda que a tua mãe, ou teu irmão, ou alguém muito chegado caminhe com você, mas o teu Deus te conhece muito mais. Ele te conhece no profundo. E Ele está sempre te sondando. Verso 2. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Seu Deus, esse é seu Deus. Verso 3. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Irmãos, por onde você andar, Deus está contigo. De certo que temos que vigiar em certos lugares, mas para onde você for, o meu Deus te acompanha. Aonde você for, se for um lugar errado, Ele vai já arrumar um jeito de falar ao seu coração. Ele conhece os seus caminhos. Ele conhece a intenção do seu coração. Amém? Verso 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Eu já falei nisso em umas ministrações, que
Deus é aquele que quer nos ouvir. Nós temos que tirar um tempo, ainda que seja 5 minutos de qualidade, converse com Ele, fale com Deus, solta a voz. Se você tem timidez de falar assim em público, arranje um lugarzinho para falar. Deus, Ele não se importa do lugar que você vai falar, mas Ele quer te ouvir. E pode ter a certeza, antes de você falar, Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe daquilo que você vai falar e Ele sabe daquilo que você precisa. Estamos falando da onipresença de Deus. Verso 5. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Verso 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Ninguém explica a Deus. Ninguém consegue entender a Deus. Ninguém sabe de Deus. Mas Ele está lá, caminhando contigo. Deus é aquele que quer bem para você. É aquele que de você, Ele vai sempre esperar as melhores coisas. E ainda que a sua vida seja uma vida simples, vai ser uma vida abençoada, porque Ele se importa com você, amém? E o verso 7 para nós terminarmos. Para onde eu irei do teu espírito, ou para onde fugirei de tua face? Irmãos, não dá para se esconder de Deus, não dá para fugir, não dá para correr, não dá para correr, irmãos, não dá. Você não tem como fugir da face de Deus. Se você errou, se você pecou, ou se você acertou, Deus está sabendo. Deus, Ele vai saber. Você não tem para onde correr, não tem como se esconder. Amém? Até aqui tudo bem? Entendemos da onisciência e da onipresença. Agora vamos a uma parte interessante, e é a terceira parte, da onipotência de Deus. Onipotência significa poder ilimitado. Ele pode fazer tudo e não estar sujeito a alguma força ou limitação, exceto as contrárias à sua natureza. Ou seja, nada pode impedir. Eu costumo dizer um negócio que eu já ouvi isso e achei interessante. Quando o diabo te ataca, nós olhamos para Deus e falamos: Deus, socorro, né? Quem nunca, né? Mas quando Deus, Ele está colocando o peso, a mão, nós vamos falar com quem? Com a mãe de Deus? Com o pai de Deus? Com o filho? E o filho logo vai dizer: não, é soberania dele. O nosso Deus, Ele tem poder ilimitado. Foi o que eu disse no começo. O seu problema não é nada para Deus. O seu problema não é nada para Deus. Existe a soberana vontade dEle. Mas, se não é a vontade dEle, clame a Ele. Nesses 5 minutos de qualidade, Ele vai, segundo a vontade dEle, Ele vai dar a solução ao seu problema. O seu Deus, Ele tem esse tipo de poder. E ainda que o homem invente super-heróis aí, super-homem, Batman, essas coisas todas, nada se compara com Deus. Nada se compara a Deus. O seu poder é ilimitado. Só 2 coisas podem combater Deus, mas isso também nunca vai acontecer. O que pode combater Deus é a mentira e o pecado. Nosso Deus não tem pecado e não mente. Ele mesmo afirma disso, né? Não sou homem para que minta. São únicas limitações que Deus tem. Então Ele não tem nenhuma limitação, irmãos. E de verdade, nós estamos no lugar certo, no caminho certo. Aí fora não tem nada, nem ninguém, nem religião,
nem profeta, nem ninguém que possa superar a Deus em onipotência. Deus, como nós vimos, Ele tem controle do universo, e Ele tem controle sobre a vida e a morte. Se tratando de vida e morte, é com Ele que nós temos que tratar, amém? Está alguém enfermo, está alguém à beira da morte, converse com Deus, e Deus há de falar, se é a vontade dEle ou não, amém? Mantemos firme. Outra coisa também, Ele mantém firme as suas promessas, inclusive as sobre nossas vidas. Deus zela em cumprir a sua palavra e promessa. Onde está isso? Jeremias capítulo 1, verso 12. Olha só o que diz. E disse quem? Disse quem? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus te prometeu? Não tenha por tardia, Ele vai cumprir a palavra dEle. Se Ele disse sobre tal e tal assunto, fica tranquilo, irmão, Ele vai cumprir a palavra dEle. Ele mesmo disse aí, amém? Deus tem compromisso com os que amam, aos quais tem propósito com a sua palavra. Evangelho de João, capítulo 8, verso 29, olha só o que diz. Aquele que me enviou, esse Jesus falando, amém? E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o quê? O quê? Que Ele agrada. Verso 54 de João 8. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, ao qual dizeis que é vosso Deus. Verso 56 para nós, 55 para nós entendemos. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. Isso Jesus falando. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo o quê? Deus tem compromisso com aquele que guarda a sua palavra. Isso é com Jesus e é conosco também. Deus, Ele tem compromisso com você, tem lhe abençoado, porque vocês têm compromisso com a palavra. Porque aquele que não tem compromisso com a palavra, Deus o rechaça. Amém? Capítulo 6 de João, olha só o que diz, verso 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, isso Jesus falando, se não for por Pai que lhe, se por meu Pai não lhe for concedido. Deus, Ele viu você, Ele colocou no seu coração, ou mandou um irmão abençoado te trazer à igreja. Você está sentado aí, mas é por permissão de Deus. E olha só que coisa interessante. Aí sim, João capítulo 14, verso 6. Texto famoso. E disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus leva você a Jesus. Jesus, Ele faz a transformação e a volta para o Pai. Quem leva é Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Isso Jesus falando. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmão, vocês são abençoados porque você ama o Pai, porque você ama Jesus. Vejo aqui 100% de homens e mulheres abençoados,
porque guardam os mandamentos de Deus. Porque quando nós não guardarmos, nós não voltamos mais para a igreja. Se você está sentado aí, você agrada ao Pai. Não porque veio na igreja, mas que tem guardado os mandamentos deles, amém? Glória a Deus. Aqui tudo bem? Amém? Então, a onipresença, a onisciência, a onipotência, só Deus. Então nós não temos necessidade de ir para outro canto, pedir para outra pessoa. De certo que a Bíblia também nos diz, levai as nossas causas para os presbíteros, para aquele irmão abençoado, mas crendo que a oração dele junto com a sua vai chegar ao coração de Deus, e segundo a vontade dele, as coisas vão ser resolvidas. Amém, irmãos? Amém? Amém, glória a Deus. Um amém fraco, amém mesmo. Eu não vi Deus maior que esse. Amém? Por isso que somos chamados de monoteístas, porque o nosso Deus, ele é suficiente para cada um de nós, amém? Nosso Deus é suficiente, não precisamos mais de outros deuses, amém? Os irmãos estão me entendendo. Então nós vimos acerca da soberania de Deus, e a soberania dele na nossa vida. Vamos falar um pouco acerca do mover de Deus em nossas vidas, porque ele se move nas nossas vidas. Nós somos, de alguma forma, frágeis, então nós estamos sujeitos a uma série de coisas, as paixões desse mundo, doença, desemprego, uma série de coisas, entendeu? E Deus, ele se movimenta na nossa vida para mostrar que ele é Deus e está conosco, amém? Deus é quem nos livra do mal e do pecado. Olha só o que diz em 1 de João, capítulo 5, versos do 18 ao 20. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Nascido de Deus não é porque nasceu do ventre da mãe, entendeu? É que muitos daqui, como eu, vieram para Deus já adulto, entendeu? Mas, por isso que nós tivemos que nascer novamente, sermos gerados novamente. Alguns estão sendo gerados, tá? Para acontecer isso. Não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O que for acontecer, precisamos entender bem isso. O que for acontecer, meus irmãos, é circunstâncias da vida. Não é o diabo atacando. Porque quando nós levantamos a nossa mão, descemos as águas, fazemos todo o processo, o diabo ele já não tem como tocar. E para tocar na nossa vida, ele tem que pedir permissão para o Pai maior. Tem que pedir permissão para Deus. Amém? Verso 19. Sabendo que somos de Deus e todo o mundo está no maligno. Cruzamos aquela porta, ali quem está reinando é o inimigo. A coisa só não está pior por conta desse povo que está aqui, em outras localidades, orando e aprendendo de Deus. Mas imagina quando a igreja for embora, o que vai virar isso? Esforcemo-nos para que possamos subir. Esforcemo-nos para acharmos graça diante de Deus. Esforcemo-nos para que nós estejamos naquele dia, ouvindo de Jesus, bem-vindo à casa do Pai. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Verso 20, para nós terminarmos. E sabendo que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, amém. É isso, irmãos. Nossa vida eterna, depois de tudo dessa loucura aqui, vai ser com Jesus ali conosco. Amém?
Glória a Deus. Olha também o que diz lá em Salmos 121, verso 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, se você está fazendo a coisa certa, se está tudo certinho, Deus ele vai guardar a sua entrada e a sua saída. De manhã, quando você for trabalhar, Deus vai estar contigo. Não significa que você não vai ter um ônibus quebrado, ou até alguém querendo te assaltar, mas Ele vai guardar a sua vida, segundo a soberana vontade dEle, amém? Glória a Deus. E olha só o que diz também em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus ainda vai guardar você. O mundo está caótico. O mundo não tem mais nada que a gente possa dizer assim, isso é uma bênção. Até os da nossa fé têm pisado na bola. Os irmãos têm acompanhado e têm visto aí. Amém? Mas o nosso Deus, por conta disso, nós os fiéis, Ele vai nos guardar da hora da tentação. E ela vai vir, viu, irmão? Se já não veio, essa tentação vai chegar a você, irmão. Tenha fé, tenha esperança, confia em Deus. Amém? Ele nos livrará por intermédio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não tem preço, irmãos. Alguém que morreu por mim, um pecador, naquela cruz para mim ter acesso ao reino de Deus. Eu estou adquirindo algo que eu não mereço e não mereci. Mas aquele santo morreu por mim, para me dar chance de estar aqui nesta manhã, essa noite, exaltando e glorificando o nome dEle. Amém? Olha só o que diz Apocalipse capítulo 5, verso 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os teus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povos e nação. Quem comprou? Quem comprou? Jesus. Jesus comprou você. E eu te chamo a atenção o seguinte, irmãos: não julgue ninguém. Convertido, existem muitas pessoas, muitos homens e mulheres que cometeram coisas terríveis, mas por esse, Jesus verteu até o último sangue na cruz, para que deles tivesse salvação. Valorize isso, irmão. Quando você estiver depressivo, triste, e chegar a pensar que você não vale nada, irmãos, você foi comprado por um sangue preciosíssimo. Você vale muito para Deus. Você vale muito para Deus. Você é alguém importantíssimo para Deus. Não deixe as circunstâncias, a vida e o diabo dizer que você não presta, que você não vale. Você não vale nada. Você vale muito. Amém? E olha só o que diz Romanos capítulo 8, versos 36 e 37. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas olha só o que diz o 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele que nos amou. Jesus te ama. Jesus, Ele está te aguardando. Faça por merecer. Seja vencedor, porque você já é em Cristo Jesus.
seja vencedor, seja merecedor. Faça questão de estar com Ele naquele dia. E eu declaro 100% nesse local, estaremos lá naquele dia. Amém? Glória a Deus. Gálatas capítulo 1, verso 4. E olha só o que diz: que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus Pai. Deus pediu, Ele fez, e você está resgatado para a glória dEle. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Colossenses capítulo 3, versos do 1 ao 2. A equipe de louvor, se quiser subir, pode vir. Estamos terminando já. Amém? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Um conselho: seja sempre pensando em Deus, sempre pensando nas coisas de cima. Muitos se programam para uma vida inteira aqui embaixo, mas se programe para a eternidade. Se programe para a eternidade. A eternidade nós vamos passar com Jesus. Quantos aqui querem passar a eternidade com Jesus? Isso é um culto público. Essa pergunta ela tem razão, porque o inimigo também está vendo, e ele tem que ver que é nossa vontade de estarmos na glória com Ele. Amém? Glória a Deus. Verso 2: pensar nas coisas de cima, que são de cima, e não das que são na terra. Temos que planejar. Muitos jovens aqui, plano de carreira, estudo, essas coisas todas. Mas também coloca também lá um tempo para conversar com Deus, para que em nome de Jesus vocês possam também estar pensando nas coisas que são de cima. Isso não é só para velho não, é para o jovem também. Amém? E para finalizar, eu quero ler Salmos 3, para nós estarmos finalizando. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que levantam contra mim, ninguém está sujeito a não ter isso. Verso 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para eles em Deus. Muitos afirmam e julgam você da forma que você é, dizendo que você não é digno de ter. É Deus que fala, e se Ele está falando você é digno, você é digno. Se Ele está dizendo que há esperança para você, há esperança. Se Ele está dizendo que Ele quer você naquele dia, Ele quer você naquele dia. Amém? Próximo. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória é o que exalta a minha cabeça. 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Irmãos, a sua oração, ela chega ao santo monte. Você não fala sozinho, feito um louco. Você fala, o meu Deus, o seu Deus, Ele ouve. Você fala, o meu Deus, o seu Deus, Ele atende, segundo a vontade dEle. Amém? E a Ele seja a glória, a honra, a majestade, para todos sempre. Amém. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais uma noite na tua presença. Queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, por este momento da tua palavra. Deus, falaste profundo ao nosso coração. Pai, eu te peço, fala um pouquinho mais a cada um dos meus irmãos, Senhor, aquilo que não ficou claro, que o teu Espírito fale no profundo a eles. Deus,
realiza a vontade de cada um deles, ainda hoje, Senhor. Pai, que essa semana seja uma semana de reflexão, e que eles possam entender definitivamente que Tu és soberano e é acima de tudo, tem o poder sobre tudo, e que em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todo o mal que queira, Pai, falar ao contrário de tudo isso que foi falado aqui, caia por terra em nome de Jesus. Ouvimos a Tua palavra, confiamos em Ti, e que o Seu nome seja louvado e engrandecido todos os dias até o final da nossa vida, Pai. É o que nós Te pedimos, já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.